Olá, como estás? Espero que esteja passando muito bem, todos vocês. Mais uma vez, eu sou Luciana Maria de Jesus. É um prazer enorme, um privilégio poder estar aqui mais uma vez para falar um pouco da misericórdia, do amor, da bondade e do companheirismo de Deus, nosso Senhor, e seu Filho Jesus Cristo. Hoje o tema de hoje, do motivacional de hoje, é: busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Temos como livro de entrada Mateus 3:2. Mateus 3:2. E vamos ter mais livros, e capítulos e versículos, mas esse vai ser o de entrada. Então, arranquemos e falamos um pouco sobre esse reino de Deus e quem governa, e quem está para governar. E o privilégio de buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Um reino é o lugar governado por um rei. Sabemos disso, que um reino é um lugar governado por um rei. O reino de Deus é onde o rei Jesus governa. Sabemos que um reino é governado por um rei ou uma rainha. E o reino de Deus é governado por Jesus, seu Filho. No reino de Deus, a vida triunfa sobre a morte. No reino de Deus, a vida triunfa sobre a morte. O reino de luz, o reino das trevas, os poderes satânicos de enfermidade e destruição são subjugados pelo governo divino, pelo governo de Jesus, que é o nosso governante. Quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, ele quebrou todo o poder do inferno, todo o poder do inferno, e estabeleceu o governo de Deus sobre a terra. Jesus, quando foi ungido rei para governar, ele quebrou todo o poder do inferno e jogou sobre a terra. E agora, além de ter vida com ele, por toda a eternidade, também recebemos mais vida nesta vida, sempre que o reino de Deus é firmado. O inimigo não pode nos manter reféns, porque já não tem mais poder sobre nós. Quando João Batista pregou, ele disse: arrependa-se. Está lá em Mateus 3:2. Mateus 3:2. Arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. Ele se referia a Jesus, o reino derrotador do poder do mal. Jesus era o Messias que estava por vir, o esperado, o libertador, o Salvador, que chegara trazendo esperança, poder e vida eterna a todo aquele que o recebesse com fé. O reino dos céus estava próximo, porque o rei se encontrava ali. Cristo declarou: o reino de Deus está entre vocês. Jesus já havia feito essa declaração: o reino de Deus está sobre vocês. Lucas 17:21. Outro livro também, um capítulo e um versículo. Trata-se de um reino espiritual. Jesus afirmou que seu reino não é deste mundo. João 18:36, também outro texto para reflexionar. João 18:36. Ele vem do Senhor, que está nos céus. Cristo também declarou: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Outro texto também, Mateus 19:24. Isso significa que não é possível colocar a riqueza material deste mundo acima do Senhor. E ainda esperar entrar em seu reino. As duas coisas não vão.
Ou seguimos, ou abandonamos tudo e seguimos a Jesus e seu reino, ou seguimos os rumos do coração, que muitas das vezes é o dinheiro. Jesus é o rei do reino de Deus, é o governador. O inimigo governa no reino terreno do dinheiro e do materialismo. Por isso que a Bíblia cá diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o reino entrar, do que um rico entrar no reino de Deus, ok? Quando Cristo ensinou seus discípulos a orar, uma das coisas que ele disse foi: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus 6:10, também outro capítulo e outro versículo para meditação. Quando oramos, venha o teu reino, pedimos a Deus que estabeleça seu governo dentro de nós, para que nos submetamos inteiramente a ele. Também pedimos que estabeleça seu reino aqui na terra, onde quer que estejamos. A consequência então é que a vontade do Senhor se realiza na terra também, da mesma maneira que é feita o questionamento nos céus, ok? O reino de Deus domina onde quer que nós estejamos também. Aqueles que creem que em Jesus declaramos seu governo, também estarão ali. Jesus disse que o maior no reino dos céus é o humilde, aquele que tem humildade no coração, aquele que tem humildade no proceder, na convivência, no falar, aquele que mede suas palavras, em tudo que vai falar. E tudo que ele fala está baseado com a vontade de Deus, ok? Temos Mateus 18:1-4 também, que é o outro livro para reflexionar, capítulo e versículo. O reino dos céus, como disse, é governado pelo Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, nosso irmão maior. Cristo declarou: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Mateus 10:15. Marcos 10:15. Perdoa-me. Buscar o reino de Deus significa nos achegar com humildade diante do Senhor, diante daquele que não podemos viver ou ver, mas sentir sua presença, que é a presença de Deus. Numa declaração de que dependemos dele para tudo, a Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes de coração, o ser humilde. Tiago 4:6, também outro capítulo e versículo para meditação. Jesus afirmou: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3 também. Isaías disse: ele fortalece o cansado, ele dá força para o abatido, ele levanta do monturo o humilhado, aquele que se encontra humilhado, aquele que já não tem força mais, aquele que se encontra sob situação precária. Ele dá força. Nessa declaração, ele disse, em todas as palavras acertadas: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Isaías também fortaleceu, Isaías 40:29, outro texto para meditação. A exigência de depender humildemente de Deus é exaltada vez após vezes. O orgulho é o pior pecado, porque leva à rebelião contra o Senhor. Foi o orgulho que levou Satanás a se levantar contra Deus. Foi o orgulho que levou Satanás, o orgulho e a inveja.
O orgulho e a inveja levou Satanás a se levantar contra Deus. Por isso que hoje há tantas pessoas orgulhosas, tantas pessoas invejosas, porque foi exatamente o que aconteceu no coração de Satanás. Por querer ser igual ou melhor que Deus, né? Ele teve inveja, ele quis o posto de Deus para ele, ele teve raiva de ver que Deus era todo um esplendor, de ver que Deus era todo poderoso, que Deus é dono de tudo. Ele teve inveja e começou a lançar suas setas com todas as suas falanges de anjos, seus acompanhantes, seus companheiros, seus filhos, seus enviados, para destruir todo o plano de Deus, toda a obra magnífica que Deus havia feito na terra. Assim lançou Satanás contra ele, usando acusações, usando palavras, usando étios, usando atos para jogar todo o plano de Deus por terra. Mas só que como Deus é Deus, Deus é Deus, o dono de tudo, incluso da vida de Satanás, apenas o que Deus deu foi opção, o livre-arbítrio. Como qualquer um tem o seu livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio para matar, roubar, se prostituir, isso é o que você quiser, você é livre. Você é livre para isso, cada um é livre para fazer o que pega na sua gana. Mas só que sempre digo, cada um vai responder pelos seus atos perante Deus, sabe? Ok? Portanto, não precisa muito assim, de um ficar governando a vida do outro, o que o outro deve fazer, você deve fazer isso, questionando, julgando a pessoa. É o que eu sempre digo, o único que tem direito para julgar a sua vida é Deus. Ninguém mais tem esse direito e nem moral para isso, sabe? Então vamos nos espelhar, cuidar mais da nossa vida e deixar a vida do próximo. Deixa Deus com o seu mundo, Ele saberá o que fazer. Não somos ninguém, não temos moral. Aonde que eu fosse a pessoa mais direita do mundo, mais certa do mundo, eu não tenho moral para julgar o meu próximo. Porque senão eu vou estar fazendo o papel de Satanás, que é o acusador, o julgador. E você não é Deus para isso. Não tem moral para isso. Essa moral compete a Deus. É de dever cumprir esse papel, porque não é seu papel. O papel de julgar o próximo, de condenar o próximo, apontar o próximo, e esse papel é Deus. Ele não o faz. Ele apenas corrige de uma maneira mais branda, mostrando o caminho certo que ele deve seguir. E cada um sabe o seu caminho a seguir. Ok? Bom, então a exigência de depender humildemente de Deus é ressaltada vez após vez. O orgulho é o pior pecado, porque leva à rebelião contra o Senhor. Foi a rebelião que Satanás fez contra Deus. Já sabemos da história de Satanás. Foi o orgulho que levou Satanás a se levantar em rebeldia contra Deus. E isso provocou sua queda. Todo aquele que se encontra orgulhoso, acredita que pode conduzir melhor tudo sem a ajuda de Deus, ele cai. Os humildes, em contrapartida, reconhecem que tudo aquilo de que necessita na vida vem de Deus, depende de Deus. Até o ar que você respira, dependemos de Deus, nosso Senhor. Dependemos dele para tudo. Somente aqueles que precisam e vivem seu reino encontrarão toda essa magia, toda essa brandura do reino de Deus. Por isso que o título dessa pequena mensagem de hoje, motivacional, chama Busque o Reino de Deus. Jesus disse que para ser grande eu preciso ser como uma criança. Que para ser grande eu preciso ser como uma criança. No reino de Deus é preciso servir. Por isso que aqueles que estão caminhando para esse reino, eles estão para servir. Por isso que todos aqueles que humildemente reconhecem esse senhorio no reino de Deus, ele diz essa frase, estou para servir. Quando ele te ajuda, quando ele faz algo para você, ou qualquer coisa desse gênero, ele diz, estou para servir. Por exemplo, quando eu faço algo para alguma pessoa, aonde essa pessoa me agradeça, eu digo, estou para servir. A la ordem. Essas são as frases que eu uso quando eu ajudo o meu próximo. Estou para servir. A la ordem. O que queira. Eu sempre falo isso. Então, nesse reino de Deus, entendemos bem, é preciso servir aos outros. Lucas 22, 26.
também outro capítulo e versículo para sua meditação. Qualquer dúvida você mete para lá, se você queira. Isso também requer humildade, né? Porque uma pessoa, principalmente uma pessoa orgulhosa, né, não vai pensar, eu dizer que eu estou para te servir, ainda dizer à la ordem, né? Eu faço isso, estou para servir à la ordem. Então, para adentrar dentro desse reino de Deus, que é muito lindo, esse reino que é governado por Jesus, é preciso eu ter essa humildade de servir ao outro, de servir ao outro. E dentro desse reino, já disse, eu vou encontrar fortaleza, eu vou encontrar alegria, gozo, satisfação, porque o governador agora é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou encontrar tudo que eu preciso, eu estando encabeçada nesse reino de Deus. Bom dia, senhora Emanuel, Ricardo, um abraço bem forte da minha parte, da parte de Deus para o Senhor também. Virgílio Tordesilha, um abraço bem grande para você também, que Deus te abençoe. Então, que meditamos, eu já deixei, durante essa leitura desse motivacional, eu deixei vários livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Tiago, João, Romanos, deixei vários e deixei também capítulo e versículo para sua meditação personal. É bom que dê uma olhada, porque para encaixar tudo que eu estou falando, porque o que eu falo, os textos que eu estudo, que eu estudo mais na noite, antes de aplicar a mensagem, eu faço uma breve análise desses livros e escrevo a mensagem com as minhas palavras. O que eu entendo. E gosto de sempre deixar um livro da Bíblia para que a pessoa reflita, leia com mais calma. Entende? Então, essa foi a mensagem de hoje. Que conhecemos, que aprendemos a conhecer esse reino. Esse reino que tem um rei, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que é nosso amigo, que vive para interceder por nós. Que busquemos ardentemente esse reino e todos os seus dons, que aprendemos muito dons, o dons do amor, o dom da misericórdia, mais para frente também eu quero estar falando sobre isso também, o dom do amor, o dom da misericórdia, o dom da graça divina, que é tudo por Deus, tudo vem de Deus nosso Senhor, o dom de encontrar liberdade em Deus nosso Senhor também, mas isso mais para frente, porque eu quero ver se minhas mensagens não ultrapassam 35 minutos. Por isso estou encurtando um pouquinho as mensagens. Mas são mensagens boas, deixo bastante livros para sua reflexão personal. Você tem o alcance de estar lendo. E principalmente essa hoje, que foi sobre o reino de Deus, que é governada pelo nosso rei, pelo nosso irmão maior, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se estamos debaixo desse reino, estamos seguros. Estamos rumo à pátria celestial, ao lar celestial, para ter um encontro personal com Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que a misericórdia e a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, te cubra com o seu manto sagrado. Que onde você colocar a planta dos seus pés, que o meu Deus esteja com você, abrindo caminhos para você passar. Que os santos anjos do Senhor faça presença com você, te iluminando em suas metas, em seus objetivos, te aclarando as suas ideias. Que Deus a cada segundo da sua vida se faça presente. É o que eu desejo para você hoje. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus sempre te acompanha. Se você queira ajudar, se inscreva em meu canal, em YouTube, Luciana Maria de Jesus. Todos os dias há uma mensagem motivacional para você. O meu intuito aqui é apenas mensagem motivacional. E às vezes faço um estudo igual esse de hoje, que fala um pouquinho sobre o reino de Deus. Porque através desse reino vamos ter força, vamos ter vigor, vamos ter satisfação, vamos ter alegria. Por isso lancei essa mensagem do reino de Deus. Porque é uma mensagem que te proporciona, te mostra força, alegria, satisfação. Se as minhas mensagens são motivacionais,
também é um estudo digno de meditação para você. Por isso ele foi feito. É buscar o reino de Deus. Essa é uma mensagem também motivacional. Por isso encaixou no meu plano motivacional. Porque o meu intuito o meu ideal são mensagens motivacionais para te mover, para te levantar o seu ânimo. Ok? Que Deus te abençoe. Um grande abraço e hasta luego. Tchau.